Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Isso aqui é em Salmo 118, 24, né? É muito interessante esse verso, que diz assim, esse é o dia que o Senhor fez, é o dia que você tem, não é? Esse é o dia que você tem. A gente não tem outro dia, tem esse, não é? Agora, você está assistindo o programa. É esse dia que você tem para assistir o programa. Está aí, está aproveitando bem o dia, assistindo a palavra de Deus. É o dia que você tem para você fazer as suas coisas em casa, é o dia que você tem para estudar para a prova, é o dia que você tem para fazer a prova, né? Para trabalhar, para desenvolver um projeto na empresa, é o dia que você tem. Então, use esse dia da melhor maneira. Então ele diz assim, fique feliz, regozije, quer dizer, olha, tem um gozo tremendo, tem uma alegria assim enorme. É isso que Deus está pedindo aqui, tenha alegria no dia que o Senhor fez para você, presente de Deus. Coração grato por aquilo que Deus nos dá, desencadeia um sentimento de alegria fortíssimo, baseado em Deus, não é fogo de palha, baseado em Deus, alegria que perdura, gozo que perdura, regozijo. Que Deus abençoe você com a palavra de Deus. Este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra, sempre agradecendo aos Anjos da Esperança que nos apoiam com suas doações, suas ofertas, para que a gente possa pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo, através do rádio, através das mídias sociais, da TV, dos cursos bíblicos. Se você quiser ser um anjo da esperança também e apoiar esse ministério, então mande uma mensagem para este WhatsApp que aparece aqui, tá bom? Nós estamos no YouTube, além da TV, às 6 da manhã, às 11h30 e às 3 da manhã. Nós estamos no YouTube, nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Vamos fazer questão que você vá lá e se inscreva, dê o seu like, clique no sininho para ter as novidades e copie o link do programa, não é? Reavivados por Sua Palavra NT do programa e copie o link também do capítulo e envie para os seus amigos. Isso é maravilhoso, é gostoso. Então faça parte dessa família do Reavivados no YouTube. Nós estamos também no NT Play, ainda estamos no Deezer, no Spotify. Uma alegria poder ter você ali. E o programa, quando é passado na TV às 6 da manhã, também vai para o Facebook. Tá? Então tem essas plataformas todas para você se escolher, se divertir, né? Escolhendo aí. Tem sempre alguma coisa que vai ser muito útil para você. Tá bom? Bom, deixa eu oferecer essa revista maravilhosa que os Anjos da Esperança nos ajudaram a confeccionar. Você acredita que R$10 de oferta dos Anjos da Esperança, a gente consegue mandar 2 revistas dessas com porte pago para os nossos queridos telespectadores, amigos da Novo Tempo? É material precioso, né? Agradecemos aos Anjos da Esperança por essa revista e outras tantas. Essa fala sobre criacionismo, volta ao mundo em 7 dias, para crianças, a turma do Super Lupa, não é? O Dr. Boris deve estar aparecendo aqui, eu sempre digo, ele vai fazendo umas encenações aqui. É uma revista fantástica, olha aqui. Fala dos 7 dias e depois fala de uma viagem desse povo para vários lugares, vai aplicando a criação. Peça a revista aqui por este outro WhatsApp, você vai receber pelo correio onde você quiser aí, tá bom? Bom, vamos para um rápido intervalo na TV para você conhecer melhor a Rede Novo Tempo. E no YouTube também, vamos para o intervalo, mas só que é só uma passagem que a gente faz ali para a gente voltar logo, tá bom? Então não saia daí, vamos capítulo 11 de Jeremias. Muito bem, estamos de volta agora com o capítulo 11 de Jeremias. Nós vimos aqui desde o capítulo 7, o último bloco, só para a gente relembrar aqui, eu não vou fazer isso em todos os programas, mas do 7 até o 10, a voz do templo. Voz do templo. Vimos a falsa adoração, achavam que
podia enganar a Deus, né? Lá na esquina adoravam um Deus, depois um Deus falso que não existe, depois vinham para adorar a Deus no templo, o templo do Senhor, não, é o Senhor do templo, esse aqui é o mais importante. Então, capítulo 7, nós vimos isso, 8, verso 4, a partir do verso 4, né? Então, os falsos profetas, paz, quando não há paz, falando bobagem, por aí Deus não fala com eles. Aí vimos a falsa confiança na aliança, porque nós estamos na aliança, nós somos o povo do Senhor e nunca vai acontecer nada conosco, e os falsos deuses. Aí Jeremias, ele olha ao redor, vê os falsos deuses, ridiculariza. Jeremias olha para frente, vê o juízo e lamenta pelo juízo vindouro, o juízo que viria. Depois ele olhou para o alto e pediu misericórdia. Misericórdia, e agora a gente chega no capítulo 11, do 11 ao 13, o título que a gente deu aqui, inclusive é de uma coleção aí que eu tenho, que é O Partido de Deus. É um título meio assim, diferente. Por quê? Porque Jeremias decide caminhar sozinho. Porque ele tomou partido de Deus. Tem uma moça que eu conheço, ela faz um curso de medicina e por ela ser cristã, os seus colegas a deixaram de lado. É um bullying, por ela ser cristã. Só por isso. E ela fala, ela é uma cristã, uma garota fantástica, não é? E sempre estão deixando-a de lado. Interessante isso, não? Por ser cristão. Por ser cristão. Já contei aqui que a dona de uma escola cristã foi indagada por uma outra escola, o dono de uma outra escola grande, assim, famosa, não vou dizer os nomes, né? Mas qual era o sucesso dela? Ela falou, olha, primeiro a gente agradece muito a Deus. Ele começou a... Sabe? Por quê? E aí, depois a gente trabalha muito. Aí falou assim, mas vocês pagam um pouco, né? Não, a gente paga o que pode pagar. Ah, então, tá aí. Porque eu tenho professores que eu pago bastante, né? O salário alto e tal. Então, ela até mencionou assim, então só faltava dizer para ele, não quis dizer legal, então só faltava você confiar em Deus. Né? Por que essa questão? Né? Confia em Deus? Né? Se eu tomo partido do lado de Deus, eu já não sirvo para você como amigo, como funcionário, como aluno. É bem triste isso. Mas a gente tem que tomar partido. Ficar em cima do muro não significa nada espiritualmente. Absolutamente nada. Você está vendo uma criança na direção do poço, mas ela não é sua filha. O pai deve estar por aí. E você está vendo que ela está chegando no poço, está perto. Ah, mas eu não sou o pai dela. O pai deve estar por aí. Então você não vai se levantar e não vai fazer alguma coisa? Só porque não é sua filha? De jeito nenhum. Não é de jeito nenhum. Fazer o que é certo. Não tenha medo de fazer o que é certo. Não tenha medo de fazer o que é correto. Jeremias não teve medo. Destemido esse Jeremias, hein? Destemido. E ele fala, o Senhor vai falar, né? Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Ele não diz, olha gente, eu estava pensando, não, é a parte do Senhor. Ouve as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diz-lhes assim, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança. A aliança foi feita no Sinai. E lá no Sinai, Deuteronômio 28, dos versos 1 até o 14, eram as bênçãos da aliança com Deus. Tem lá. Do 15 até o 68, as maldições. Se vocês fizerem isso, vocês vão ter aquilo. Se vocês me aceitarem, é isso aqui. Se vocês fizerem aliança, nós queremos fazer aliança com o Senhor, beleza. Mas não esqueça que tem a maldição também. Tem a bênção e tem a maldição. Aí Deus diz assim, essa aliança
que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro. Vocês estão queimando lá. Vocês não teriam vida hoje se eu não tirasse os pais de vocês dali. Então, diz assim, dizendo, dai ouvidos à minha voz. Deus falando, né, para os pais deles lá no Egito, quando saíram do Egito. Dai ouvidos à minha voz e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim, vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus. Para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra que manasse leite e mel. Aí disseram amém, Senhor, tal, está aqui, né? Aí o verso 6, Jeremias apregoa todas estas palavras na cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém, dizendo, ouvi a palavra desta aliança e cumpri-as. Vocês têm que cumprir. Deveras vos adverti os vossos pais no passado. Mas não atenderam, é muito triste, mas não atenderam, nem inclinaram o seu ouvido. Antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração. Você se lembra lá no começo, eu falei que Jeremias ia usar muito a expressão coração, né? A palavra coração. Segundo a dureza do seu coração maligno, pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças da aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Lá em Deuteronômio 28, a primeira parte eram as bênçãos, do 15 até o 68 eram as maldições, eles não cumpriram a palavra. Eram profecias condicionais, não cumpriram a palavra. Então eles romperam a aliança com Deus. O título seria o partido de Deus. Eles começam rompendo a aliança. Rompendo a aliança. Aí o verso 9, que já é uma segunda parte aqui. Conspirando contra a autoridade de Deus. Eles não sabiam que era Deus, nem conheciam a Deus. Vão conspirar, é uma revolta. Conspiração é uma revolta. Disse-me do Senhor, uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Estou sabendo. É uma conspiração contra o rei. Tornaram as maldades dos seus primeiros pais, andaram eles após outros deuses para os servir. Portanto, verso 11, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Não vou ouvi-los. E são falsos. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão aos deuses, verso 12 aqui, irão aos deuses a quem eles queimaram incenso e eles chamaram, e eles clamarão, porém estes de nenhuma sorte os livrarão do tempo do seu mal. Por quê? Porque esses deuses não são deuses, olha, e tem um Deus, aí Deus diz, porque eu Judá, segundo o número das tuas cidades, são os teus deuses. Eles aprenderam no Egito e aplicaram a vida inteira. Segundo o número das ruas de Jerusalém, são os teus deuses, cidades e depois as ruas. Levantaste altares para a vergonhosa coisa, isto é, para queimares incenso a Baal. Baal, o Deus da criação, o Deus da fertilidade, o Deus da fecundação, o Deus dos atos libidinosos, sensuais. Tu, pois, não ores por este povo, falando para Jeremias, nem levantes por eles clamor e nem oração, porque não os ouvirei, quando eles clamarem a mim, por causa do mal, do seu mal. Aí alguns ficam, mas Deus não ouve a oração? Ouve a oração. Ouve a oração. São eles que não ouvem mais a oração. São eles que não ouvem mais a palavra de Deus. E para eles que não ouvem, vão falar bobagem. Vão repetir as mesmas coisas. E Deus disse, eu não vou. Esse povo já tem um destino. Se quiserem viver, tem que sair da cidade. Mais para frente aqui a gente vai ver. Se quiserem viver. Mas, se não quiserem viver, fiquem na cidade. Defendam-se. Mas como é que eu posso atender um povo desse,
que mente para mim, falsa adoração, falsos deuses, falsos profetas. Que mais? O culto é vulgar. Aqui diz o culto é vulgar. Verso 15. Acaso, ó amada, votos e carnes sacrificadas poderão afastar de ti o mal? Votos e carnes sacrificadas? Olha só que culto vulgar. Para ter o favor divino? O Senhor te chamou de oliveira verde, mas, olha, porque você tinha frutos deliciosos. Mas agora, a voz de grande tumulto acendeu fogo ao redor dela, dessa oliveira verde, e consumiu seus ramos. Acabou. Porque o Senhor dos Exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal. Maldade que a casa de Israel e a casa de Judá para si mesmas fizeram. Pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Culto a Baal era uma perversão. Agora, do 18 até o 23, alguns acham que deveria vir no começo do 12. E do 12, 1 a 6, deveria ser aqui nesse lugar. Então, só para você saber, eu não vou mudar aqui a linha, né? Aqui tem a conspiração contra Jeremias. Tem lógica porque do 12, 1 ao 6, vai falar sobre alguns aspectos teológicos e tal, mas não tem problema. O Senhor me fez saber e eu soube, então me fizeste ver as suas maquinações. Olha, Deus me fez enxergar o que vocês estão fazendo para mim. Eu sou como um cordeiro manso indo para o matadouro, verso 19. Porque eu não sabia que vocês estavam tramando. Não sabia que vocês estavam tramando contra mim. Destruamos a árvore com seus frutos, a ela cortemo-la da terra dos viventes e não mais memória do seu nome haja. Que vamos matar o profeta. Vamos levá-lo para uma outra terra, mas o Senhor, ó Senhor dos Exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Eu abri o meu coração. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote. Anatote era a terra dos contemporâneos de Jeremias, que procuram a tua morte, os de Anatote, os de casa. Né? Não profetizem o nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor, eis que eu os punirei, os jovens, e os seus filhos, as suas filhas, morrerão à espada. E não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote, no ano da sua punição. Está aqui, Jeremias, fique em paz. Essa perseguição, ela não vai ser para sempre. Fique em paz, não vai ser para sempre. Tomou o partido certo, ficou do meu lado. Não importa o que acontecer daqui para frente, está do meu lado. Vamos usufruir da presença um do outro. Eu quero que você esteja do meu lado. Olha que palavra de ânimo para Jeremias. E pode ser para nós também. Quanta coisa Israel fez aqui de ruim, não? Conspirou contra a autoridade do rei, né? De Deus. Foi, a autoridade de Deus, aliás, contra o rei, contra Jeremias, então contra Jeremias, contra o rei, contra todo mundo. Eles estavam sendo motivados pelo diabo, claro. Mas cederam. Precisamos estar bem perto de Deus para que as nossas decisões sejam tomadas na base da palavra de Deus. Não esqueça disso. Vamos orar? Pai querido, nós pedimos que essas conspirações todas aí do povo fiquem bem longe da gente. Que tenhamos uma mente perdoadora, amável, verdadeira e que as nossas palavras sejam assim. Não para conquistarmos almas para o reino, também isso é importantíssimo, mas Senhor, para sermos Jesus para essas pessoas. Que essa seja a nossa melhor versão. Ser Jesus para as pessoas. E em nome dele te rogamos isso, te agradecemos. Amém. Muito bem, a gente vai ficando por aqui porque temos ainda a continuidade do programa, ainda o resumo, né, o desenho maravilhoso e a música no final.
Mas a gente fica por aqui e retorna amanhã com o capítulo 12. A gente se vê. O escritor e jornalista inglês George Orwell certa vez declarou: "Numa época de mentiras universais, dizer a verdade é um ato revolucionário." De fato, falar a verdade é sempre um ato de coragem para quem a profere e uma experiência dolorosa para quem escuta. Isso porque ser verdadeiro é perigoso em um mundo mentiroso, ao passo que ouvir a verdade é incômodo em uma sociedade cercada pelo engano. Por isso que o poeta e retórico romano Juvenal escreveu em suas sátiras: "Falar abertamente pelo amor à verdade é arriscar a vida." Há muitos anos atrás, o profeta Jeremias descobriu o perigo de se falar a verdade. No capítulo 11 de seu livro encontramos a primeira de uma série de passagens designadas habitualmente com o nome de Confissões de Jeremias. Nestes poemas estão expostos os sofrimentos a que está sujeito todo homem e mulher que recebeu uma missão de Deus. A partir do verso 6 lemos: "Tornou-me o Senhor, apregou a todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: Ouve as palavras desta aliança e cumpre-as. O Senhor me fez saber e eu o soube. Então me fizeste ver as suas maquinações. Eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: Destruamos a árvore com o seu fruto. A ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome." Jeremias revela que ele foi apenas mais um dos servos de Deus que sofreram perseguições por fazerem o que é certo. E qual era o crime de Jeremias? Por que esses homens o estavam perseguindo? A resposta é que ele falava a verdade, repassando a mensagem que havia recebido de Deus. O problema é que o discurso profético era incômodo. No verso 21 encontramos o pedido do povo a Jeremias: "Não profetizes em nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos." O problema é que a profecia que Jeremias trazia falava sobre a vitória dos inimigos sobre o povo de Israel, e sua recomendação era a rendição para a Babilônia, o império pagão. A mensagem era verdadeira, mas o conteúdo era muito desagradável. Diante dele, o povo preferiu calar o profeta do que aceitar a verdade. Infelizmente, em nossos dias, a mentira continua sendo mais popular. Porém, apesar de dolorosa, a verdade continua sendo a melhor opção. Como alguém certa vez declarou: "A verdade dói, a dúvida corrói, a mentira destrói."